Nós falamos muito do Evangelho, nós somos evangélicos e pregamos o Evangelho e temos que pregar o Evangelho. Mas eu descobri que a igreja prega hoje um Evangelho incompleto. A igreja prega um Evangelho que nós não podemos dizer que está errado, é correto, mas é incompleto. Qualquer pessoa que está sentada aqui, se eu perguntar como funciona, o que nós falamos na hora do evangelismo, como você foi ensinado a evangelizar, eu tenho certeza que você resumiria o teu evangelismo com essas palavras: Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus derramou seu sangue na cruz. Se você aceitar Jesus, o seu nome será escrito no livro da vida e você vai morar no céu. Sim ou não? Esse é o evangelho que nós pregamos. Quando nós éramos jovens e saímos para a rua para evangelizar, a gente era ensinado a evangelizar dessa forma: Jesus morreu na cruz. Aí nós criamos até o crente terrorista. Aonde você iria se morresse hoje? Né? Crente terrorista, porque a pessoa fica com medo, a gente tenta convencer ela de aceitar Jesus, por medo de ir ao inferno. Mas observe o que eu vou te dizer, porque nós já vamos começar a entrar no que eu chamo a história da exousia, a história da autoridade. Jesus pregou o Evangelho mesmo antes de morrer. Se o Evangelho que nós pregamos é que Jesus morreu na cruz para nos salvar, qual foi o Evangelho que Jesus pregou? Meu Evangelho é que Jesus morreu na cruz para te salvar, mas Jesus já pregava o Evangelho antes de morrer. E Jesus disse: este Evangelho que eu prego é o Evangelho que vocês têm que pregar. Então eu te pergunto, qual era o Evangelho que Jesus pregava antes dele morrer? Que é o único Evangelho que deve de ser pregado. O reino que inclui arrependimento. Digam comigo: reino. Está de moda essa palavra hoje, sim ou não? Eu já ouvi tantas teorias sobre o reino que eu fiquei você fica até confundido. Pessoas dizem assim: o reino é a gente andar junto. Eu falei: meu Deus, mas que explicação tão vazia, né? O reino é você tirar a placa da igreja. O reino é você abraçar as outras denominações. São explicações muito vazias. Observe o que Jesus disse. Quem tem a Bíblia com as letras de Jesus em vermelho, das palavras de Jesus em vermelho? Tem alguém aí? Se você abrir Marcos capítulo 1, você vai ver a primeira palavra que sai em vermelho. Vai dizer assim: o tempo, é o versículo 15, Marcos 1, 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha só, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual Evangelho? O Evangelho do reino. Jesus estava dizendo: eu venho com a boa notícia, que o reino de Deus está próximo. Esse é o único evangelho que Jesus pregou, o evangelho do reino. Pastor, já ouvi falar disso, mas hoje nós vamos entrar na profundidade para entender esse reino. Amém? Quando nós usamos, a palavra reino é a palavra basileia no grego. Ela tem a ver com governo. Ela pode ser traduzida como governo, como domínio, não somente como reino. Então, quando nós falamos de Basileia, nós falamos de governo, nós falamos de autoridade. Ouça o que Jesus está dizendo: o reino de Deus está próximo.
Ele não disse que tinha chegado completamente. Quando Jesus falou do reino, ninguém se assustou. Todos os judeus entenderam. Por quê? Porque nas profecias já se falava de um reino. Se você vê, Isaías falava assim, que nos há nascido um filho, e sobre os seus ombros está o governo, está o domínio. Então eles já esperavam um reino, esperavam um domínio, esperavam um governo. Observe o que eu vou te dizer sobre o reino. Todas as parábolas que falam do reino como algo que um dia se perdeu. O reino de Deus eu compararei ao filho pródigo, o filho que se perdeu, a ovelha perdida, a dracma perdida. Sempre Jesus comparava o reino como algo que estava sendo resgatado, reencontrado, redescoberto. O reino não era algo novo, era algo que um dia já esteve presente. Amém? Eu estou colocando a base. Nós vamos começar a entrar em revelação dentro de uns instantes. Então o reino era algo que ia voltar. Jesus disse, já está voltando. Eu estou vindo com esse reino. Você precisa se arrepender, mudar a sua mente, para você entrar nesse reino e conseguir fazer parte desse reino. Nós vamos ver como. A pergunta é, aonde está esse reino? Ou aonde estava, aonde nós encontramos na Bíblia, esse reino que um dia foi perdido?